Olá, meus caros, bom dia a todos vocês. Eu darei início agora à nossa reta final de atividades da disciplina de Habilidades de Comunicação 2, com um tema que é bastante importante, que inclusive eu havia feito um comentário com base no artigo, dos professores Mari e Oquendo, que eu havia apresentado a vocês na semana passada, sobre as consequências em termos de saúde mental da pandemia da Covid-19, e que uma dessas consequências seria justamente o aumento do consumo das chamadas drogas de abuso. Vocês, como futuros médicos, vão entrar em contato, em grande parte das vezes, independente da especialidade, independente de vocês estarem militando na área de saúde mental, digamos assim, como profissionais médicos, vocês irão se deparar com pacientes que fazem uso frequente e regular das chamadas drogas de abuso. Por isso é extremamente importante que vocês conheçam algumas informações gerais acerca desse tipo de substância, particularmente em termos de formas de utilização, quais são os principais dados epidemiológicos acerca do uso desse tipo de substância, para que vocês possam ter condições de lidar com situações nas quais haja desconfiança de que o paciente faz utilização desse tipo de substância, e que vocês possam tomar as medidas necessárias para propiciar o bem-estar do paciente. Então, meus caros, o objetivo das próximas aulas, dessa reta final, será basicamente apresentar a vocês a questão das drogas de abuso. Ok, pessoal? Vamos seguir em frente? Então, o que seriam drogas de abuso? Drogas de abuso seriam aquelas drogas que levam ao uso recreativo e, portanto, ao eventual abuso. Toda droga de abuso, inicialmente, pode ser utilizada para fins meramente recreativos. Vocês vão se recordar lá das aulas de vocês de farmacologia que uma droga é toda e qualquer substância que possui efeito biológico. Então, droga, uma substância química que possui um determinado efeito biológico. As drogas de abuso, elas costumam ser drogas psicoativas. Drogas psicoativas são aquelas drogas que têm um efeito biológico numa região específica do nosso organismo, ou seja, no sistema nervoso central. Como essas drogas, elas modificam o funcionamento do sistema nervoso central, elas podem alterar processos psicológicos, processos psíquicos. Portanto, drogas psicoativas são potencialmente drogas de abuso, porque elas vão justamente promover essas alterações no funcionamento do sistema nervoso, que por sua vez tem repercussões nos processos mentais, no estado de humor, na expressão das emoções das pessoas. Então, essas drogas, elas podem apresentar três características distintas. Nem todas as drogas de abuso promovem esses três efeitos, mas cada substância que promova pelo menos um desses três efeitos tem o potencial de se tornar uma eventual droga de abuso. O primeiro efeito seria a elevação da disposição, ou seja, uma elação do humor, proporcionando à pessoa mais motivação. Segundo efeito, alteração do estado de consciência, proporcionando à pessoa a possibilidade de não estar mais consciente de forma plena. Isso, em muitas situações, é buscado pelas pessoas como uma forma de lidar com determinados problemas, nas mais diferentes esferas, nas mais diferentes dimensões da vida da pessoa. Ou, terceiro efeito, aliviam a ansiedade, reduzem aquela sensação desagradável que a ansiedade promove e que eu já havia discutido com vocês anteriormente, lá no semestre passado, na psicologia do estresse, quando eu apresentei as bases, digamos assim, da ansiedade. Então, quando você está realizando a sua anamnese
com o seu paciente e você pergunta para a pessoa, né, que tipo de substâncias ela está utilizando, e eu até comentei com vocês sobre a importância, naquele trecho da anamnese, que aborda especificamente a questão do uso, né, de substâncias, que a forma de perguntar tem que ser natural. Ela tem que ser a mais, digamos, espontânea possível, sem destoar do resto da sua anamnese, justamente para evitar que a pessoa se sinta constrangida e, eventualmente, não preste ao médico as informações necessárias para que o médico possa realizar uma anamnese apropriada, obter as informações clinicamente relevantes para o manejo desse paciente. Então, lá no roteiro de anamnese de vocês, vocês vão se recordar que existem, né, alguns trechos que abordam o uso de substâncias. Então, vocês vão se recordar, né, que se inicia com a pergunta acerca do etilismo, posteriormente sobre tabagismo, né? Então, começa perguntando se a pessoa faz uso de bebida alcoólica, com que frequência faz, qual é o tipo de bebida que a pessoa costuma consumir, etc. Né? Posteriormente, passa-se a questão do tabagismo, né? Se a pessoa faz uso de cigarro, né? Normal, digamos assim, nicotina, etc. E da mesma maneira que você perguntou sobre o consumo de álcool, você vai analisar se essa pessoa ela está utilizando que tipo de cigarro, cigarro com filtro, sem filtro, cigarro de palha, né, utilizando um palheiro, se na verdade a pessoa tem uma frequência de uso relativamente constante, ou se ela está observando uma mudança nessa frequência de uso, tanto para mais quanto para menos, né? Em que circunstâncias a pessoa costuma fazer uso desse cigarro. E esse é o gancho para você continuar perguntando sobre o uso de drogas, né? Ou sobre o uso de substâncias. Que aí você vai prosseguir no roteiro, né, de anamnese. Em alguns roteiros existe a sinalização nesse momento para que se pergunte sobre o uso de drogas ilícitas ou substâncias ilícitas. Meus caros, vocês não vão perguntar para uma pessoa da seguinte forma que eu vou fazer agora. Então, já perguntei sobre etilismo, já perguntei sobre tabagismo, aí eu viro para a pessoa e digo assim, olha, você faz uso de alguma droga ilícita? Qual? Gente, para pensar. Eu vou virar para você e vou perguntar assim, você faz alguma coisa ilegal? Vocês acham que a pessoa vai responder com tranquilidade a uma questão como essa, né? Então, não. Você deve prosseguir a sua sequência de perguntas sobre o uso de substâncias com a mesma naturalidade que você perguntou sobre o álcool e o cigarro normal de nicotina. Você vai virar para a pessoa e vai perguntar para ela. Além de álcool, além de cigarro normal, você utiliza alguma outra substância? E aí, nesse momento, pessoal, para ajudar o paciente, vocês podem utilizar aquela técnica que comentei com vocês lá no início desse semestre, que é a famosa pergunta em menu. Vocês estão recordados, pessoal, da pergunta em menu? A pergunta em menu, como o próprio nome indica, né, ela apresenta opções que proporcionam ao paciente a possibilidade de ele vir a falar a respeito de uma dessas opções ou de todas elas, se for o caso. É uma maneira de o entrevistador encorajar o seu paciente a se expressar. Então você pode virar para o paciente e virar para o paciente e perguntar assim: você faz uso de alguma outra substância? Por exemplo, maconha, crack, cocaína, alguma outra substância? Nesse tom de voz, um tom de voz normal, como se você estivesse perguntando sobre o álcool, como se você estivesse perguntando sobre cigarro normal. Por quê, gente? Porque se você mudar o seu tom de voz, se você utilizar um tom de voz mais severo, ou se você falar mais baixinho, isso pode sinalizar para o paciente que você, de alguma maneira, tem algum tipo de julgamento em relação ao uso desse tipo de substância. E isso pode travar o paciente, pode fazer com que ele acabe mentindo, né, acabe se recusando a prestar uma informação apropriada. E lembrem-se que vocês, como futuros médicos, não julgam o comportamento do paciente. Vocês devem conhecer o comportamento do paciente justamente para poder ter uma perspectiva a mais realista possível sobre
o seu paciente para, a partir daí, você poder obter aquelas informações clinicamente relevantes para a compreensão do caso daquela pessoa. Ok, pessoal? Então, o que acontece? Cada uma desses 3 efeitos, né, de substâncias que as tornam potencialmente drogas de abuso, quais sejam elevação da disposição, alteração da consciência ou alívio da ansiedade, independente desses efeitos, eles vão proporcionar a chamada fuga da realidade. A fuga da realidade é uma consequência desses 3 efeitos, que é, sem dúvida nenhuma, buscada pelas pessoas que acabam fazendo uso, né, inicialmente recreativo e que posteriormente se torna abuso desse tipo de substância. Ok, pessoal? Em relação a essa primeira parte, alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer algum comentário específico? Por favor, fiquem à vontade para expressar as dúvidas de vocês ou realizar algum eventual comentário. Tá certo, pessoal? Vamos lá na sequência, então. Olha só, pessoal, por que alguém pode buscar esse tipo de substância para fugir da realidade? Por conta dessa série de aspectos que eu vou começar a apresentar a vocês, né? São aspectos psíquicos, psicológicos. Então, a primeira questão que vocês devem levar em consideração é a chamada subjetividade da experiência. A subjetividade da experiência diz respeito à forma com a qual a pessoa interpreta a sua situação num dado momento da vida. É aquele momento em que a pessoa vai analisar e verificar: minha vida está bem? Minha vida está mal? Eu estou bem? Eu estou mal? As coisas que estão acontecendo comigo, elas estão acontecendo dentro de uma perspectiva que eu gostaria que de fato acontecesse? Portanto, a subjetividade da experiência, que é essa interpretação sobre o momento de vida que a pessoa está vivenciando, é o que leva a essa pessoa a buscar a fuga da realidade. Porque é através da subjetividade da experiência que a pessoa toma consciência de alguma angústia, de algum problema, de alguma dificuldade de adaptação, muitas vezes uma intolerância à frustração, e isso pode fazer com que essa pessoa deseje fugir a essa realidade. Pode fazer com que essa pessoa venha a desejar não mais vivenciar a realidade daquela forma que ela tem vivenciado. Portanto, a pessoa ela pode, a partir dessa subjetividade da experiência, vir a ter, aí a segunda parte, né, dessa questão que eu estou apresentando a vocês, ela pode vir a ter expectativas acerca do uso de determinadas substâncias. Essas expectativas se constituem naquilo que a pessoa espera que a droga propicie a ela em termos de fuga da realidade. Ou seja, a subjetividade da experiência faz com que a pessoa tome consciência, na verdade é a tomada de consciência, melhor dizendo, sobre um problema, uma angústia, algo que torne a realidade intolerável ou insuportável para aquela pessoa num dado momento. A partir daí, a pessoa ela pode vir a ter uma determinada fantasia, uma determinada expectativa sobre o que uma certa droga poderia proporcionar a ela em termos de fuga da realidade, para que a pessoa não sinta mais aquela angústia, para que a pessoa não tenha de lidar com aquele problema, para que a pessoa possa lidar, não é, com aquela frustração que a está assolando e que está produzindo, né, aquele sofrimento psíquico. A partir daí, nós vamos ter a percepção dos efeitos do uso da substância, que é a sensação de fuga da realidade que aquele indivíduo vai experimentar ou vivenciar a partir do consumo daquela determinada droga. Então, para que nós possamos entender o nível com o qual uma pessoa está envolvido com o abuso de drogas, nós precisamos conhecer esses 3 aspectos da utilização de substâncias psicoativas. Ou seja, a subjetividade da experiência, que seria, traduzindo
na verdade, traduzindo não, sintetizando, né? A subjetividade da experiência seria a razão, seria um motivo para a pessoa buscar a fuga da realidade. Só que aí a pessoa compreende, em algum momento, que para fugir da realidade, o uso de substâncias é o caminho mais fácil e, eventualmente, até o mais eficaz, né? Ela vai imaginar isso. Isso são as expectativas. Posteriormente ao uso, a pessoa vai fazer uma avaliação se aquela substância que ela consumiu proporcionou o tipo de sensação de fuga da realidade que a pessoa gostaria realmente de ter, né, para poder lidar, como já expliquei, com a subjetividade da experiência. Então, é muito importante que vocês conheçam esses 3 aspectos, justamente para poder avaliar a intensidade com a qual a pessoa está envolvida, né, com o abuso de determinada substância. Nesse sentido, meus caros, existem alguns fatores que a literatura tem apontado que levam ao aumento do uso de uma determinada droga. São 5 fatores, eu vou apresentar sinteticamente cada um deles, né? Primeiro fator, a chamada pressão grupal. Em várias situações, as pessoas elas vão intensificar o uso de uma determinada substância em função da interação com um determinado grupo, sendo que esse grupo possui toda uma série, né, de atitudes favoráveis ao uso de determinado tipo de substância psicoativa. Então, se a pessoa estivesse sozinha, o consumo, quer dizer, a intensidade do consumo e até mesmo a frequência desse consumo seria menor do que em situações de grupo, por conta dessa questão da pressão grupal, né? Além da pressão grupal, nós temos o estresse. Vocês vão se recordar lá dos estudos sobre psicologia do estresse do semestre passado, que quando uma pessoa vivencia uma situação de estresse, essa situação pode ter sido desencadeada por 3 tipos básicos de eventos. Vocês vão se recordar que, basicamente, a pressão, a frustração e o conflito podem produzir situações, quer dizer, são situações que produzem estresse. Então, a partir do momento em que a pessoa está vivenciando o estresse, particularmente as suas manifestações, tanto somáticas quanto psíquicas, e as manifestações somáticas do estresse, como vocês já viram também no semestre passado comigo, né? Elas se caracterizam basicamente pelos efeitos da chamada resposta fisiológica do estresse, que tem ali como principal centro neural, né, a ativação da amígdala, que por sua vez vai ativar o eixo hipotálamo, hipófise e adrenais, levando a secreção, né, de glicocorticoides, particularmente o cortisol, e de uma outra categoria de substância, como a noradrenalina, e particularmente no caso do cortisol, haverá, a partir daí, a resposta fisiológica do estresse, por meio da imunossupressão temporária, depleção das reservas energéticas do organismo, ativação do sistema nervoso periférico autônomo simpático, e é a ativação do sistema nervoso periférico autônomo simpático a responsável pelos efeitos, digamos, somáticos do estresse, né, pelas manifestações físicas do estresse, como taquicardia, taquipneia, piloereção, né, contração de esfíncteres, redução ali do peristaltismo, ou seja, tudo aquilo que é interpretado subjetivamente como nossa, eu estou nervoso, nossa, eu estou ansioso, seria basicamente por conta da ativação do sistema nervoso periférico autônomo simpático. Além disso, pode ter a ativação da matéria cinzenta periaquedutal, que alguns anatomistas têm chamado mais recentemente de substância cinzenta central. A ativação dessa região leva às chamadas respostas de fuga ou esquiva, né? Aí tem toda uma série de questões que não vem ao caso revisar com vocês agora. Vocês viram isso lá no semestre passado com mais minúcias, mas basicamente o estresse produz sensações desagradáveis, tanto na esfera física
como eu acabei de mostrar para vocês, né, com a resposta fisiológica do estresse, quanto na esfera psíquica. O estresse pode estar associado à angústia. O estresse pode estar associado a uma percepção de ansiedade. Então veja que é muito desagradável. E isso pode levar a... Lembra lá daquela sequência que comentei com vocês, né, pessoal? Que a pessoa, a partir do momento em que ela vai tomar consciência sobre os seus problemas, sobre a sua angústia, aquela questão da subjetividade da experiência, né? A pessoa, ela pode, a partir daí, querer reduzir essa consciência desagradável, né? Dessa frustração, dessa ansiedade, dessa angústia. E para minimizar isso, ela tem a expectativa de que uma determinada droga possa propiciar a ela essa fuga da realidade, ela vai aumentar o uso dessa substância, particularmente se no passado ela já fez uso dessa substância e teve a percepção dos seus efeitos, né, de fuga da realidade. Terceiro fator, né, tristeza associada à solidão. Então a pessoa, aí alguém pode questionar, mas professor, mas e a questão da pressão grupal, né? A pessoa está em grupo, como é que ela vai se sentir triste e solitária? Meus caros, não é porque uma pessoa está rodeada de outras pessoas que ela não vai se sentir solitária. Muito pelo contrário, né? Vários estudos têm mostrado e a experiência clínica confirma, não é, que as pessoas que vivem em grandes centros urbanos, rodeadas de pessoas por todos os lados, têm se sentido cada vez mais solitárias. A solidão, ela está associada não com a presença física necessariamente de outra pessoa, né? A ausência de presença física de outra pessoa. A solidão, ela está associada à percepção de que aquela pessoa não possui outras pessoas que se importem com ela, que estejam em contato real com ela. Então você pode ter lá na sua rede social, né, 200 bilhões de seguidores. E ainda assim você pode se sentir profundamente solitário. Porque nenhum desses 200 bilhões de seguidores, de fato, estabelece um interesse genuíno em você e, de fato, se importa com o que acontece com você e estabelece uma relação genuína, né, com você. Então, isso está associado à tristeza e o uso de substâncias vão tirar da consciência do indivíduo essa percepção, né? Então, vocês estão entendendo que, basicamente, as drogas psicoativas que se tornam drogas de abuso, elas são empregadas porque elas tiram a consciência da pessoa em relação a algum tipo de sofrimento que essa pessoa esteja experimentando do ponto de vista psíquico, né? Seja solidão, seja ansiedade, seja estresse, seja angústia, né? Enquanto a pessoa está sob o efeito da droga, ela não tem consciência daquela, lembra? Experiências, daquela subjetividade da experiência que eu tinha comentado com vocês, né? Temos a alienação social, esse é um fator que pode ser importante para alguns pacientes, né? Aquelas pessoas que de alguma forma se sentem excluídas do contexto social por alguma razão, né, por algum fator, seja por características físicas, seja por determinados pontos de vista, né, relacionados à sua conduta pessoal, seja em função até de questões de ordem socioeconômica, né, ou seja, é a pessoa que se sente excluída de um determinado contexto social, né? Então essa pessoa ela pode vir a consumir a substância justamente numa tentativa de cessar a consciência disso. Vocês estão vendo, gente, que o abuso de substâncias psicoativas, né, de drogas psicoativas, tem no seu bojo o mesmo objetivo básico, que é fazer com que a pessoa não tenha consciência do que está acontecendo com ela em termos de problemas, né? É basicamente essa a principal motivação. Temos questões de gênero importantes, né, relacionadas ao uso de uma determinada droga. A literatura tem mostrado que nos últimos anos tem havido um aumento no consumo de determinadas substâncias pelas mulheres. Antigamente havia uma distinção maior, né, do consumo de substâncias por gênero.
sendo que essa distinção ela tem diminuído progressivamente. Ou seja, determinados tipos de substância eram mais utilizados por homens e outros tipos de substância eram utilizados mais por mulheres. Nos últimos anos tem havido uma diminuição dessa distinção, né? Então, quando se trata, por exemplo, de consumo de bebida alcoólica, né? As pessoas elas têm a impressão, e isso na verdade, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho dados epidemiológicos, né? As pessoas elas têm aquela impressão de que as mulheres, elas de modo geral, fazem um uso de álcool muito mais moderado do que os homens. Isso não é verdade. Os dados epidemiológicos mostram que a frequência de uso, a intensidade de uso é muito semelhante, é muito parecida. Então vai ser importante mostrar para vocês esses dados epidemiológicos, justamente para que vocês compreendam que tem determinados mitos, né, em relação ao uso de drogas que precisam ser questionados e que têm uma importância em termos de saúde pública, né? Então a gente tem, por exemplo, a questão do uso do crack, que se nós fizéssemos um estudo epidemiológico 20 anos atrás, 25 anos atrás, nós teríamos, sem dúvida nenhuma, um predomínio quase que exclusivo de homens. Todavia, nos últimos anos, houve um aumento, né, na frequência do uso de crack também por mulheres. Tem questões de ordem sociocultural envolvidas nisso, né? Tem questões de ordem de acesso também envolvidas nisso, que posteriormente eu vou debater com vocês nas próximas aulas, tá? Então hoje foi só mesmo um panorama geral para vocês terem uma ideia desses principais fatores associados ao aumento, né, de uso de uma determinada substância, uma determinada droga. Muitas das limitações culturais que haviam para o uso de substâncias por parte das mulheres, nos últimos anos têm sido superadas, né? Então, aquelas limitações culturais, né? Vocês que são jovens no século XXI têm observado basicamente isso, né? Que o consumo de bebida alcoólica, por exemplo, ele tem sido incentivado. Existe até uma subcultura do consumo de álcool no ambiente universitário, por exemplo, né? Que eu vou inclusive comentar sobre isso com vocês, se eu não me engano, na próxima aula, que na verdade faz com que as pessoas se sintam pressionadas. Aí entra a questão da pressão grupal, né? É aquela ideia assim, se a pessoa ela entra na universidade, automaticamente ela muda de status. Mudando de status, ela muda de papel. Vou falar brevemente, só para vocês se recordarem dos estudos de vocês da sociologia, né? O que é essa história de status? O que é essa história de papel? O status, pessoal, é a posição que uma pessoa ocupa na sociedade. Então, esse status ele pode estar associado à faixa etária. Então, por exemplo, a posição social de uma criança na sociedade é uma, a de um adolescente é outra, a de um jovem adulto é outra, a de um adulto é outra, de um idoso é outra. Essa posição social, ela vem acompanhada, meus caros, de um conjunto de expectativas de desempenho, um conjunto de expectativas de comportamento, ou seja, os comportamentos que se espera que a pessoa que tem aquela determinada posição social vá desempenhar. Esse conjunto de comportamentos que se espera que a pessoa vai desempenhar é chamado de papel. Então, observem que para cada status, ou seja, para cada posição social, nós temos um papel correspondente, ou seja, um conjunto de comportamentos que corresponde àquela dada posição social. Então, deixa eu voltar para a faixa etária, né? Uma criança de 5 anos de idade, nós temos um conjunto de expectativas de comportamento para essa criança, que vão se sofisticando à medida que a criança vai mudando de faixa etária. Então, aquilo que a gente espera que uma criança de 5 anos faça, em termos de deveres sociais, não é a mesma coisa, obviamente, daquilo que nós esperamos que uma criança de 10 anos de idade tenha de desempenhar. Então, à medida que a pessoa vai aumentando a sua idade, aumenta a expectativa sobre os comportamentos que essa pessoa tem de desempenhar para se enquadrar
no contexto da sua posição social, do seu status. Com relação à formação, né, digamos assim, à educação, você está lá no ensino médio, tem lá um conjunto de expectativas sobre você, em termos de comportamento. Você entra na universidade, imediatamente existe um conjunto de expectativas de comportamento associados a esse novo status. E na subcultura universitária, digamos assim, né, existe entre esse conjunto, né, de comportamentos, dentro desses comportamentos que fazem parte do papel, digamos assim, existe uma expectativa de consumo de álcool, que vem se estabelecendo progressivamente nos últimos anos no nosso país, né? Então, existe uma expectativa de que o estudante universitário consuma álcool em grandes doses, em grandes quantidades. Tá? Então, isso daí é a influência do status, né, da posição social que a pessoa vai ocupar, né, uma determinada sociedade. Mas vamos em frente, né, meus caros? Trouxe para vocês aqui um exemplo, né, de como a percepção de risco ela vai influenciar no consumo de substâncias de abuso. O exemplo que eu trouxe aqui é de um estudo realizado pela Universidade de Michigan em 2010, um estudo bastante interessante que mostra a relação entre o consumo relatado de maconha e a percepção de risco de uso da maconha. Observem, meus caros, que é um estudo bem interessante, porque ele vem desde 1975 até 2010. Vocês vão observar aqui no gráfico, né, que a linha em azul está relacionada ao uso relatado, né, de maconha. O que é uso relatado, gente? Uso relatado é aquilo que a pessoa diz, é aquilo que a pessoa refere, né? Aquilo que a pessoa está dizendo. Olha, no ano passado eu usei maconha. Tá? É essa a ideia. Não foi observado o uso. É apenas o relato da pessoa. Ok? Então, nesse sentido, vocês estão observando, né, que a linha azul do gráfico constitui o uso relatado de maconha no ano passado, ao passo que a linha, se eu não me engano, isso parece rosa, né, meus caros? Minha visão não é lá das melhores. Esse aqui parece rosa. Então, aqui a linha rosa, achuradinha, ela corresponde ao risco percebido de uso da substância. Gente, o que vocês estão observando, né, nesse gráfico? Esse gráfico é bem interessante quando a gente faz a análise dele, né? Vocês estão observando, pessoal, que quando o risco percebido é baixo, aqui, gente, ó, lá nos anos 70, né, anos 80, a percepção de risco era baixa. O que é essa percepção de risco? É quando a pessoa interpreta que o uso da maconha não seria, de alguma forma, prejudicial. Então, quanto menor é a percepção de risco de uso de uma substância, olha que interessante, olha a correlação, né? Maior é o uso dessa substância. Aí vocês estão vendo que a partir dos anos 80, o que tem de interessante aqui, gente, nos anos 80, ali na história dos Estados Unidos? Vocês vão se lembrar dos estudos de vocês de história, que ali nos anos 80, nós tivemos a eleição, né, de Ronald Reagan para a presidência dos Estados Unidos. E a administração Reagan, republicana, portanto conservadora, implementou toda uma série de medidas para a minimização do uso de substâncias psicoativas de abuso, né, nos Estados Unidos. Tanto é que existe o famoso pronunciamento da então primeira-dama dos Estados Unidos, né, Nancy Reagan, em rede nacional de televisão, alertando os jovens para o uso, né, de substâncias psicoativas e como isso influenciaria, impactaria, né, no futuro dessas pessoas. Foi considerado um pronunciamento memorável, digamos assim, né? Então, o governo dos Estados Unidos investiu pesado em campanhas mostrando o risco de uso de substâncias psicoativas. E vocês estão observando, pessoal, que esses dados aqui da Universidade de Michigan mostram que, de fato, essas campanhas elas foram relativamente bem-sucedidas, porque olha só, gente, à medida que a percepção de risco foi aumentando, o que está acontecendo com o uso? O uso está diminuindo, até que
meados ali dos anos 90, nós tivemos uma ampliação da percepção de risco de tal sorte que houve uma queda significativa no uso de maconha, né? E aí, pessoal, quero fazer uma pausa para comentar uma coisa importante com vocês. Vocês se lembram lá da nossa discussão sobre comunicação de más notícias, durante a qual eu comentei com vocês que uma forma de comunicação bastante efetiva, quando se trata de situações que podem trazer risco para o paciente, é a apresentação de fatos e consequências. Não é a apresentação de julgamentos, não é a apresentação de juízos de valor, não é aterrorizar o paciente, não é apresentar ao paciente uma perspectiva moral acerca daquilo que ele está fazendo. Vocês, como futuros médicos, não julgam, vocês não criticam, vocês, como futuros médicos, mostram fatos e consequências. As campanhas que foram realizadas nesse período, né, elas são particularmente interessantes porque, embora o conteúdo moral estivesse presente em muitas delas, elas se focaram na apresentação de fatos e consequências. Não foram campanhas aterrorizantes, porque a psicologia social demonstra, desde os anos 60, através de várias pesquisas experimentais, né, realizadas nos Estados Unidos sobre mudança de atitudes e que foram replicadas em vários países, inclusive no Brasil, que informações que produzem medo, informações aterrorizantes, não contribuem com mudança de atitude permanente ou duradoura. Pelo contrário, informações assustadoras ou aterrorizantes, na verdade, mobilizam mecanismos de defesa contra a ansiedade, que, por sua vez, impedem a pessoa de tomar consciência dos reais riscos, né, envolvidos naquele cenário, e a pessoa acaba não agindo. A pessoa não muda de atitude, o componente comportamental daquela pessoa permanece intacto. Vocês inclusive, estudaram comigo lá na psicologia do estresse, né, no semestre passado. Eu falei para vocês sobre formas de enfrentamento, né, do estresse e da ansiedade, e que existia a forma de enfrentamento direto, quando a pessoa mobiliza os seus recursos cognitivos e comportamentais no sentido de efetivamente encarar o problema, e a pessoa pode encarar um problema solicitando ajuda, adquirindo novas habilidades para poder encarar o problema, eventualmente saindo da situação problema, não é? Seriam as principais formas com as quais a pessoa tem um enfrentamento direto aí do problema, mas nós temos também o enfrentamento indireto. Vocês se lembram que o enfrentamento indireto está relacionado com os mecanismos de defesa contra a ansiedade. E um dos mecanismos de defesa contra a ansiedade mais facilmente mobilizáveis durante a apresentação de conteúdo informacional aterrorizante é a negação. A pessoa vai virar e falar, não, isso não vai acontecer comigo. Não, o quê? Isso? Não vai acontecer isso comigo, não. Negação. Totalmente contraproducente. Então, vocês, meus caros, quando se tornarem médicos, né, vocês não vão utilizar para poder encorajar os seus pacientes a mudar de hábitos, uma vez que você identificou que o paciente tem um hábito deletério para a saúde, prejudicial à saúde dele, você não vai aterrorizar seu paciente. Você vai morrer se você continuar fazendo isso. Não, você vai apresentar fatos e consequências, sem juízo de valor, sem crítica, né? Você vai mostrar para o seu paciente, olha, se você continuar consumindo em alta quantidade carboidratos, imagina que você está lá com um paciente e você já obteve o resultado, né, da glicemia dele, e a partir daí você fez outra mensuração e descobriu que o paciente é portador de diabetes tipo 2, por exemplo, adulto já. E na sua anamnese, né, nos hábitos alimentares do paciente, você já havia obtido a informação de que o paciente que o paciente consome grandes quantidades de carboidrato.
O paciente faz uso intenso de bebida alcoólica, por exemplo, né? Ou seja, toda uma série de alimentos e bebidas que podem agravar em muito o quadro desse paciente portador aí da diabetes tipo 2. Então, o que você vai fazer? Você vai virar e falar para o paciente, você vai morrer se você não parar de fazer isso. Não, você vai apresentar para o paciente fatos e consequências. Vai virar para ele e falar assim, olha, consumo de arroz, massas, né, de forma geral, olha, essas comidas, elas são carboidrato. Carboidrato é um tipo de substância que é basicamente açúcar. O açúcar, no seu caso atualmente, vai trazer muitos malefícios. Aí você vai explicar os malefícios que o açúcar vai trazer para aquela pessoa. Você está mostrando fatos e consequências. Ó, esses malefícios podem levar você a ter toda uma série de problemas. E esses problemas ficam de mais difícil manejo, ou seja, fica mais difícil de você lidar com esses problemas, quanto mais você consumir essas substâncias. Por isso, aí depois que você apresenta os fatos, depois que você apresenta as consequências, você apresenta uma linha de ação. Aí você vai fechar o seu raciocínio dizendo, por isso, não é recomendável que você consuma em grande quantidade esses alimentos. É interessante substituí-los por outros alimentos assim, assim, assim. Vocês entenderam o raciocínio, meus caros? Você não vai chegar para uma pessoa que faz uso de substância psicoativa e falar assim, ó, não use drogas, drogas fazem mal para a saúde. Gente, isso funciona. Funciona. Vocês são muito jovens, vocês não vão se lembrar disso, né? Tinha umas campanhas de prevenção, uso de substâncias, né, de drogas e tal, nos anos 90, que eram particularmente aterrorizantes. Uma delas, que eu me recordo com bastante nitidez, né, era caracterizada, inclusive, por ser bastante violenta no uso de imagens, né? As imagens eram chocantes. Atrizes bastante populares nos anos 90, atrizes que eram consideradas belas, né, nos padrões de beleza da época, sex symbols, né, digamos assim, estrelaram uma campanha de prevenção ao uso de determinadas drogas, sendo que cada uma das atrizes representou o papel de uma droga, né? Então tinha uma atriz que representava cocaína, outra representava, se não me engano, acho que era heroína, outra maconha, não sei. Eu lembro muito da que representava cocaína. Foi uma propaganda muito impactante. Então ela vestia, né, um vestido de festa branco, longo, bem bonito, toda maquiada, belíssima e tal. E, de repente, gente, começava um cenário de terror. Entrava em labirintos escuros, sangue, um plástico no rosto, mostrando asfixia. E, de repente, ela estava toda coberta de sangue, o vestido todo sujo, etc. E gritos. Cenário de terror. Aí, depois de todo esse cenário de terror, voltava para a imagem, né, da atriz normal, digamos assim, e ela terminava a frase dela dizendo, eu sou a cocaína. Gente, alguns estudos naquela época, alguns estudos assim, né, alguns relatos daquela época, porque não houve nenhum estudo sistemático a respeito, mas alguns relatos daquela época mostravam que as pessoas sentiam repulsa pela propaganda, as pessoas, na hora que a propaganda era transmitida, mudavam de canal, ou quem assistia imediatamente tinha mobilizado os seus mecanismos de defesa, né? Aquela coisa, não, isso não vai acontecer. Pessoa que usa cocaína, que isso? Isso aí é terror, né? Não tem nada a ver. Vocês estão vendo, gente? Não adianta aterrorizar as pessoas. Você precisa mostrar para a pessoa que faz uso de substância psicoativa, você não vai virar para ela e falar assim, ó, isso é errado. A pessoa já faz, gente. Você está acrescentando um sentimento de culpa na pessoa que, ironicamente, pode levar essa pessoa a aumentar ainda mais o consumo da substância, que ela vai pensar assim, não presto mesmo, né? Tá aí, ó, eu sou isso aí, eu sou essa coisa aí que usa droga. Tá vendo? Então não é adequado. O adequado é você explicar para aquela pessoa fatos e consequências. Você mostrou os fatos, você mostrou as consequências desses fatos, você apresenta uma linha de ação para aquela pessoa. Entenderam o raciocínio, pessoal? E aí vocês estão totalmente de acordo, né,
com os princípios bioéticos, inclusive. E um princípio específico, o princípio de autonomia, né? Você tem que levar o seu paciente a perceber por ele mesmo, a partir das informações que você está trazendo, que aquilo que ele está realizando tem consequências que são danosas, mas que podem ser revertidas se a pessoa seguir uma determinada linha de ação. Entenderam o raciocínio, gente? Não esqueçam dessa sequência, uma sequência de 3 partes. Apresentação de fatos, consequências e linha de ação. Ok, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar ou comentar alguma coisa? Fiquem à vontade, gente. Estão muito silenciosos hoje, né? Fiquem à vontade para comentar se desejarem, tá? Professor, Pois não, minha cara. é uma dúvida. É o seguinte, em específico em relação à maconha mesmo, certo? Nesse Aí caso, os você... dados... Oh, perdão, minha cara, desculpa interrompê-la. Esses dados, com relação a essa relação, né, entre percepção de risco de uso e o relato, né, de uso do ano anterior, são específicos da maconha. Existem alguns outros estudos que mostram algo semelhante em relação à cocaína e em relação a metanfetaminas, não é? Mas esse dado em particular é em relação à maconha. Perdão, pode prosseguir. Certo. A minha pergunta é assim, porque realmente eu não entendo e nunca entendi o que eu vou te perguntar agora. Dizem que a maconha, ela meio que afeta o sistema nervoso central da pessoa e pode trazer outros problemas, certo? A pessoa que usa muito e por um período muito longo. Então, resumindo, é o sistema nervoso central que afeta. Porém, eu vi depois de algum tempo que a maconha, ela, no tratamento de esclerose múltipla, que é justamente o sistema imunológico que está ligado à cobertura e proteção dos nervos também, que tem essa relação, tanto do sistema imunológico como que o sistema imunológico vai destruir a cobertura e a proteção dos nervos, ela é benéfica. E aí, até para a questão das dores, assim, do corpo da pessoa que tem esclerose múltipla, dizem alguns estudos que defendem a ideia que a maconha, ela, não a maconha em si, mas o medicamento, né, já assim, separado, que eu, se eu não me engano é o canabidiol, uma coisa assim, ele é benéfico. Então, mas a minha pergunta é a seguinte, como que se tratando do mesmo princípio ativo e para o mesmo, exatamente o mesmo problema, que é o sistema nervoso central, um é benéfico e o outro é tipo destrutivo, entendeu? Que lógico que relação tem isso? Isso que eu não consigo entender muito bem. Excelente pergunta, minha cara. Eu vou citar algo que vocês já devem ter visto, né, nas aulas de vocês de farmacologia, que é um princípio básico, né, com relação a substâncias. Uma mesma substância pode ser venenosa ou terapêutica, dependendo da dose, dependendo da forma de utilização. Não é? Então, depende da dose e depende da forma de utilização. Uma mesma substância. No caso específico, gente, com relação ao uso da cannabis, né, da maconha, nosso sistema nervoso, ele apresenta uma série de receptores específicos para um tipo de substância chamada canabinoides. Esses canabinoides, eles existem endogenamente no nosso sistema nervoso, uma das descobertas mais interessantes, né, dos últimos 15, 20 anos. Nós temos canabinoides endógenos. E da mesma maneira que o álcool, né, que o etanol, ele se liga a receptores que já existem no nosso sistema nervoso, né, que são os receptores específicos para o ácido gama-aminobutírico, favorecendo os efeitos desse neurotransmissor inibitório, da mesma maneira, o princípio ativo da maconha, né, que tem o efeito psicoativo, ele também tem, na sua estrutura química,
características que permitem a ele se ligar àqueles receptores dos canabinoides endógenos, né, do nosso sistema nervoso. Então, o mecanismo de ação que produz os efeitos psicoativos da maconha não é o mesmo mecanismo de ação imunoprotetor, por exemplo, que você comentou, minha cara. São mecanismos distintos. Então, por isso que a mesma substância pode promover aspectos benéficos e malefícios, né? E tanto é assim que um dos grandes desafios, né, da ciência farmacêutica e tudo mais é justamente isolar, né, os princípios ativos apropriados que possam promover esses benefícios e retirar aqueles aspectos que são psicoativos. Tá certo? Essa seria a questão, viu? Eu tô vendo aqui mais um comentário. Exatamente, meu caro Lucas. Também tem um outro fator muito importante, dois fatores que você cita, né, que são fundamentais, sem dúvida nenhuma, e que vários estudos têm demonstrado isso. A questão do contexto e o estado do organismo, as características daquele organismo. Você me fez lembrar, meu caro Lucas, de um estudo clássico, né, sobre a influência do contexto no uso de substâncias, nos efeitos do uso de substâncias, que foi uma análise realizada, um estudo retrospectivo, evidentemente, né, sobre casos de overdose, particularmente de cocaína nos Estados Unidos, porque dependendo do local onde a pessoa fez o uso da substância, pode haver uma hiperestimulação. Então, é muito frequente que a pessoa faz um determinado uso, uma certa quantidade, né, da substância, e aí ela está em viagem, está num hotel, um local totalmente diferente daquele local que ela costuma fazer uso da substância. Ela vai usar uma quantidade semelhante ao que ela geralmente usa e ela pode ter efeitos ampliados, né? Então, é efeito contexto. A pessoa fazer uso sozinha, a pessoa fazer uso em grupo, né? E aí o estado do organismo, tudo isso afeta, né? Isso que vocês, sem dúvida nenhuma, estão aprendendo e ainda vão aprender lá na farmacologia, né? Tem esses aspectos que vão influenciar tanto a farmacodinâmica quanto a farmacocinética, né, dessas drogas. Então, muito obrigado, viu, meu caro, por essas informações, ok? Gente, vamos aqui na sequência, então. Olha só, vou apresentar para vocês agora alguns dados epidemiológicos, né, que foram realizados, foram, na verdade, produzidos pelo chamado segundo Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, que foi realizado, né, pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, sob a direção, né, de Ronaldo Laranjeira, coordenado pela professora Clarice Sandi Madruga e organizado pelos professores Ilana Pinsky, Sandra Mitsushiro e Raul Caetano. Gente, foi um levantamento extremamente exaustivo e intensivo, né? Vocês vão ver daqui a pouquinho a quantidade de informações. Esse trabalho foi realizado entre os anos de 2006 e 2012. Já está em realização, né, digamos assim, o terceiro LENAD. Né? Esse projeto está prosseguindo, esse levantamento está sendo atualizado. Mas eu vou apresentar para vocês os dados do segundo LENAD, que são os dados publicados, né, e já estabelecidos, com relação ao uso da maconha no Brasil. Então, os pesquisadores, inicialmente, apresentaram o consumo de maconha no mundo para estabelecer uma comparação com o Brasil, né? Então, vocês estão observando aqui, pessoal, que o azul mais claro representa o uso de maconha na vida, né, em algum momento da vida, e o azul mais escuro representa o uso de maconha no último ano. Vocês estão vendo que no Canadá, por exemplo, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, etc., nós temos aqui um uso de cerca de 40%, né? 40% das pessoas nesses países fizeram uso de maconha alguma vez na vida. E vocês estão vendo que está variando entre 14% e 10% o uso no último ano. Vamos observar onde está o Brasil nisso, gente. Olha aqui, lá embaixo, ó. O Brasil, nós temos 7% com uso ao longo da vida e 3% o uso no último ano. Então, em relação a vários outros países,
o consumo de maconha no Brasil pode ser considerado bastante reduzido, bastante limitado, né? Conforme essa visão comparativa. O que eu fiz aqui, meus caros? Eu acho que eu acabei saindo da própria apresentação. Pronto, voltei. Olha só, prevalência de usuários de maconha no Brasil, né? Então, entre adolescentes e adultos, nós temos aí o histograma, né? A barrinha verde já experimentou alguma vez na vida e usou no último ano. Aí a barrinha acinzentada. Com relação aos adolescentes, né? 4%, o que corresponde a 600 mil pessoas, já experimentaram maconha alguma vez na vida. 3% dos adolescentes, correspondendo a 470 mil pessoas, utilizaram maconha no último ano. Com relação aos adultos, nós tivemos dados semelhantes, né? Tivemos aqui no caso de já experimentou alguma vez na vida 7%, correspondendo a 8 milhões de pessoas, e especificamente usou no último ano 3%, ou seja, 3 milhões de pessoas. Em dados absolutos, né, gente, pode parecer assim, nossa, um grave problema de saúde pública, olha a quantidade de gente está usando maconha. Meus caros, observem proporcionalmente, ó, 7%, 3%. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma comparação com o álcool. E aí eu gostaria que vocês ponderassem, né, qual seria, digamos assim, uma substância que mereceria campanhas, né, digamos assim, de conscientização, esclarecimento, políticas públicas relacionadas à minimização, né, dos malefícios produzidos e tudo mais. Vocês vão observar, gente, que o álcool é muito mais prevalente do que a maconha. Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar esses dados para vocês. Então, idade de experimentação, né? Isso aqui é um dado que requer realmente cuidado em termos de saúde pública, né? Porque o levantamento indicou, como vocês estão vendo aí na informação, que 62% experimentaram maconha pela primeira vez antes dos 18 anos de idade, sendo que por volta dos 15 anos nós tivemos ali um pico, né, de idade de experimentação. A maioria das pessoas experimentou a maconha pela primeira vez, né, ali por volta dos 15 anos de idade. Aqui eu vou mostrar para vocês, né, os resultados com base na utilização dessa escala, que é a chamada Escala de Avaliação de Dependência de Maconha, que foi validada no Brasil por Ferri e colaboradores no ano de 2000. Então, os resultados que o Lenad vai apresentar a partir de agora, né, com relação à dependência, eles foram obtidos através da aplicação dessa escala, que é um instrumento padronizado para avaliação, né, de dependência especificamente relacionada à maconha, né? Então, o que acontece, gente? Nós temos aqui uma sequência de informações importantes. Então, vocês vão se lembrar, né, que 7% já experimentaram maconha, ou seja, 8 milhões de pessoas. Desse percentual, né, nós vamos ter ali, ó, 42% utilizou a maconha no último ano, 3,4 milhões de pessoas, sendo que desse percentual nós temos 37% dependentes, o que totaliza 1.300.000 pessoas, isso no levantamento do Lenad, né, 2012. Então, a estimativa é de que nós tenhamos no Brasil aproximadamente cerca de 1.300.000 pessoas, isso entre os anos de 2006 e 2012, quando o levantamento foi feito. Estima-se, portanto, que cerca de 37% das pessoas que fazem uso, né, da maconha de forma mais contínua, ou seja, que utilizaram no último ano, são dependentes da substância. Aqui os principais resultados, né, da aplicação daquela escala que eu falei para vocês, né, a escala de dependência, né, de substâncias. Aqui a comparação entre adultos e adolescentes. Então, aqui entre os adolescentes, ó, já achou que o uso estava fora de controle? 18%, e esse número aumenta significativamente para os adultos.
41% dos adultos que usam a substância relataram que já acharam, né, que o uso estava fora de controle. Já ficou ansioso ou preocupado com a ideia de não ter maconha? 23% adolescentes, 36% adultos. Já se preocupou com o uso de maconha? 48% adolescentes, 55% adultos. Já quis parar? 77% adultos, 70% adolescentes. Acha difícil ficar sem a maconha? 54% adultos, 31% adolescentes. Já tentou parar e não conseguiu? 34% adultos, 37% adolescentes. Esse é o primeiro resultado no qual os adolescentes superam os adultos, né, em termos percentuais, e está diretamente relacionado à tentativa, né? E isso, segundo algumas análises, tem a ver com realmente, né, a adolescência é um período de transição, os adolescentes ainda estão se mobilizando em termos cognitivos e comportamentais para o seu próprio desenvolvimento, digamos assim, né? E isso, sem dúvida nenhuma, prejudica as tentativas de parar de utilizar a substância, né? Particularmente se a gente fosse recordar do início da aula, na qual eu comentei que o uso da substância está diretamente relacionado à tentativa de fuga da realidade. Então, considerando os problemas típicos de desenvolvimento durante a adolescência, é menos provável, e os resultados estão de acordo com isso, né? É menos provável que um adolescente tente parar e consiga, né, cessar o uso aí da substância. Já por outro lado, já sentiu sintomas de abstinência? 27% adultos e 19% adolescentes. Vamos ver aqui mais informações. Então, isso aqui é uma síntese, né? As principais conclusões do segundo levantamento nacional de álcool e drogas, realizado ali pela Universidade Federal de São Paulo. Então, nós temos 1 em cada 10 homens adultos já experimentou maconha na vida. Dentre os usuários, os homens usam 3 vezes mais do que as mulheres. Vocês lembram, gente, daquele fator de gênero, né, que eu tinha comentado com vocês, que é um dos fatores associados, né, ao uso da substância. No caso da maconha, no Brasil, são 3 vezes o número de homens que utilizam maconha em relação às mulheres, né? Mais de 1% da população masculina brasileira é dependente de maconha. Quase 40% dos adultos usuários de maconha são dependentes. 1 em cada 10 adolescentes que usa maconha é dependente. E aí, pessoal, esses dados do Lenard são muito importantes justamente para aquela ideia, né, que eu disse para vocês, de apresentar fatos e consequências. Então, você está orientando um paciente, você está conversando com um paciente sobre abuso de substâncias, né? Você vai utilizar esse tipo de informação. Você vai mostrar, né, para as pessoas que, ao contrário do que o senso comum traz, né, o que o senso comum traz de informação? Maconha não faz mal. Maconha não produz dependência. Gente, quantas e quantas vezes eu ouço as pessoas dizerem: ah, não, maconha tem problema não, porque maconha não dá dependência. Gente, isso está totalmente fora dos fatos. Olha aí os resultados, pessoal. 40% dos adultos que utilizam maconha são dependentes de maconha. Então, esse é um fato. Qual que é a consequência disso? Que a pessoa, a partir do momento em que ela inicia o consumo, ela pode entrar nessa estatística, digamos assim, né? E que, eventualmente, toda uma série de atividades da vida dela podem ser impactadas. Isso é consequência de um fato. Vejam, você não vai entrar em questões morais, porque você é um estudante de medicina, você vai ser um futuro médico. Você vai apresentar um fato. Maconha produz dependência? Produz. Qual é o percentual que os estudos epidemiológicos têm mostrado? 40%. Portanto, é um risco utilizar a substância? É um risco utilizar a substância. Tá certo? É essa informação que deve ser passada. E aí, gente, olha a sequência. Mais da metade dos usuários experimentaram pela primeira vez antes dos 18 anos, né? 17% dos adolescentes que usaram no último ano conseguiram a maconha na escola. Isso aí é um dado para políticas públicas, né? É um dado bastante importante.
e 75% da população não concordam com a legalização da maconha. Então, isso aí são as principais, né, conclusões aí do estudo com relação à maconha. Agora, eu quero que vocês façam uma comparação desses resultados com o álcool. Vou mostrar para vocês agora, olha só. Então, o levantamento, né, mais uma vez, segundo o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, Escola Paulista de Medicina, né, a principal realizadora do estudo, juntamente com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas de Álcool e Outras Drogas, do governo federal, e a Unidade de Pesquisas em Álcool e Drogas. Então, aqui eu vou apresentar a vocês os dados relativos ao consumo de álcool, no período de 2006 a 2012. Primeira informação importante, né? Proporção de bebedores frequentes entre adultos no Brasil. Nós temos aqui, no total, 45% em 2006 eram bebedores frequentes. 6 anos depois, pessoal, esse número subiu para 54% dos adultos brasileiros são bebedores frequentes. Nós tivemos aí um aumento de 20% em 6 anos, né? Vocês observam aqui, pessoal, mais um fator de gênero influenciando, né? Vocês estão vendo aqui que os homens apresentam uma proporção significativamente maior de bebedores do que as mulheres. Mas olha só que dado importante que eu estava comentando com vocês. Ó, em 2006, 56% dos homens brasileiros eram bebedores frequentes. 6 anos depois, isso subiu para 64%. Nós tivemos um aumento de 14,2%. Mas observe os dados para as mulheres. Em 2006, nós tínhamos 29% de mulheres brasileiras que eram bebedoras frequentes, mas olha o salto para 2012, um aumento de 34,5%, né? Nós tivemos aqui 39% das mulheres brasileiras apresentaram-se como bebedoras frequentes. Então, vocês estão vendo que está acontecendo um aumento progressivo no número de mulheres brasileiras que são consideradas bebedoras frequentes, né, de álcool. E tem alguns estudos que tentam estabelecer as razões para isso, né? Eu não vou entrar nesses detalhes agora. Posteriormente, eu vou trazer essas informações, né, em aula subsequente. No momento, eu só queria que vocês ficassem com essa informação epidemiológica, né? Está crescendo vertiginosamente o consumo de álcool entre as mulheres no Brasil. Mas, por enquanto, o consumo de álcool é significativamente mais frequente entre os homens brasileiros, né? Temos aqui, gente, o consumo, né, de binge, que seria basicamente o consumo, né? Vocês estão vendo aí a quantidade, né, de unidades de álcool, seria em torno de 4 unidades de álcool para mulheres e 5 unidades de álcool para homens em até 2 horas. O que é esse tal de binge, né? A pessoa vai lá e é o famoso virar, né? A pessoa vai tomar uma grande quantidade de álcool em pouco tempo. Vocês sabem que a metabolização do álcool, vocês vão aprender isso com mais detalhes lá na farmacologia, né? Ela requer um período de tempo razoável. Então, se a pessoa ingere grandes quantidades de álcool em pouco tempo, isso significa que essa pessoa está consumindo uma quantidade de álcool ainda maior num longo período de tempo, tá? Por isso que esse é um dado importante do ponto de vista epidemiológico. Porque esse beber em binge está indicando que as pessoas estão aumentando a quantidade de álcool ingerida ao longo de um determinado período. Então, aqui vocês observam, né? De modo geral, 45%, né, das pessoas faziam isso em 2006, e em 2012, 59% das pessoas tinham esse hábito específico de consumo. Mais uma vez, nós temos o predomínio desse tipo, né, de consumo entre os homens, 51% em 2006, que subiu para 66% em 2012, e, mais uma vez, nós temos aqui, no caso das mulheres, um aumento considerável no período de amostragem, né? Entre 2006 e 2012, subindo de 36%
para 49%. Então, isso significa que as mulheres elas estão cada vez mais bebendo mais, em maior quantidade, digamos assim, né? Então, está aumentando o número de mulheres bebedoras de álcool e também de quantidade de álcool que é consumido. Então, se vocês observam pelas projeções, né? Vamos aguardar os resultados do terceiro LENAD para observar se essas projeções elas vão se confirmar, mas a ideia é de que progressivamente haja uma paridade entre homens e mulheres, tanto em número de bebedores quanto em quantidade de bebida, tá? Isso, claro, tem impacto em termos de saúde pública, né? Justamente por conta de toda uma série de doenças que tem no consumo de álcool um fator de risco. Então, se antigamente o fato de a pessoa ser homem já apresentava toda uma série de cuidados, inclusive na anamnese, para verificar a questão do consumo de álcool, isso tem que ser feito com as mulheres também, de forma bastante detalhada, justamente por conta dessa mudança aí no perfil de consumo e de quantidade de consumo de bebida, né? Então, olha só esse dado com relação à dependência de álcool na população, né, pessoal? Nós temos aí cerca de 50% que se consideraria, digamos assim, abstêmio, né? Nós temos 32% bebendo considerado moderado e temos cerca de 16% o chamado beber nocivo, né? É o tal do binge lá que eu estava comentando com vocês. 6 doses ou mais por ocasião. Sendo que a dependência de álcool na população é de cerca de 6,8%. Diferenciando, né, por sexo, 10,5% de dependência entre homens e 3,6% de dependência entre mulheres. Meus caros, vocês se lembram do percentual de dependência de maconha? Não era de 1% aproximadamente? Então, vocês estão vendo, pessoal, que nós temos um problema de saúde pública mais acentuado na questão do álcool do que na questão da maconha. No entanto, o que nós temos observado? Que grande parte do debate sobre o uso de substâncias, ele se foca na maconha, né? Sendo que nós deveríamos ter uma atenção maior, por uma questão óbvia, né? Os dados estão mostrando isso, com relação à dependência de álcool, tá? Então, vocês como futuros médicos devem estar atentos a isso. Sempre na anamnese, não desprezar a parte do roteiro que questiona sobre o etilismo, né? É muito importante fazer esse levantamento, né, desses hábitos de consumo do paciente, justamente porque a bebida alcoólica, né, o álcool é fator de risco para várias doenças, né, de agravamento, inclusive. Então, temos aí o padrão de uso na população e o abuso e dependência de álcool entre bebedores. Então, como vocês já tinham visto, né, na imagem anterior, cerca de 50% da população brasileira é constituída por bebedores. 67,2 milhões de pessoas. Desse percentual, 17% são abusadores ou dependentes, ou seja, 11 milhões e 700 mil brasileiros seriam abusadores de álcool ou dependentes de álcool, constituindo-se, portanto, num grave problema de saúde pública, sem dúvida nenhuma, né, pessoal? E aqui nós temos, né, comparativamente, coloquei para vocês, né, a comparação entre dependência da maconha, dependência do álcool, só para a gente fechar aqui o nosso raciocínio da aula de hoje, né? Então, nós temos aqui 1.300.000 pessoas dependentes de maconha e 11 milhões e 700 mil pessoas dependentes de álcool. Isso indica, portanto, que deve-se tomar bastante cuidado em relação, né, à avaliação se o paciente faz uso, né, de substâncias de forma geral, particularmente o álcool, por conta dos dados epidemiológicos, né, que mostram uma maior proporção de brasileiros dependentes de álcool. Tá certo, meus caros? Eu gostaria agora de abrir espaço para as perguntas de vocês, né? Em termos de conteúdo, o objetivo da aula de hoje foi alcançado, então agora eu vou abrir espaço para que vocês possam apresentar
as dúvidas de vocês, algum questionamento, fiquem à vontade.